Hoje a gente vai falar sobre as duas lentes que eu utilizo nos meus jobs profissionais e por que eu acho que vocês também deveriam usar a 16mm 1.4 da Sigma e a 56mm 1.4 da Sigma. Vamos no nosso vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então ao nosso canal. Eu sou o Gustavo Krubeck, videomaker profissional e professor de vídeo. Então se vocês gostarem do canal, tem vários outros vídeos aí, já deem um like e se inscrevam aqui no canal para receber mais conteúdos como esse. Mas então vamos falar sobre as duas lentes que eu estou utilizando com as minhas câmeras. Eu utilizo um par de ZVs E10, a gente já tem review aí no canal, então link aqui no card para vocês que não assistiram ainda, quiserem ver por que eu utilizo a ZV E10. Na verdade eu tenho duas, a gente utiliza duas, e numa das ZVs E10 eu coloco a 16mm 1.4 e na outra eu coloco a 56mm. Então pessoal, por que eu acho que esse é o par de lente perfeita para se usar? Porque aqui eu tenho o grande angular e aqui eu tenho o telefoto. Antigamente eu utilizava a 18-35 da Sigma com um adaptador para a Sony. Ela é uma lente maravilhosa, esplêndida, mas nesse vídeo a gente vai falar dos porquês eu troquei a 18-35 pela 16mm e a 56mm. Primeira coisa, só vamos falar da praticidade de se trabalhar com uma lente. Eu trabalhava com a 18-35 porque eu tinha uma câmera, uma lente, e era muito prático a gente ter uma lente zoom em vez de uma lente fixa para se trabalhar. Por isso que eu utilizava ela. Mas eu tive outros aspectos que me levaram a escolher essas duas lentes. Primeira coisa então, o meu workflow, ele pode ser assim, com duas câmeras e duas lentes, ou a gente pode ter apenas uma câmera e duas lentes e a gente utilizar esse adaptadorzinho aqui, que ele é uma espécie de holder assim para tua lente, né? Tu encaixa ele aqui na tua lente e tu pode prender isso aqui numa alça e daí tu consegue carregar uma lente para trocar no evento, caso tu precise substituir, por exemplo, a 16 pela 56, tu tem as duas contigo a todo momento, ou tu pode também comprar aqueles bolsinhos que vai no cinto, que tu pode colocar uma lente extra aqui. Então, pessoal, primeira coisa, para trabalhar com duas câmeras, se eu trabalho com elas comigo, ou seja, câmeras móveis, eu utilizo o que muitos fotógrafos costumam utilizar, que é uma alça dupla de couro. Coloco esses engates rápidos aqui na minha alça de couro e eu tenho de um lado a minha 16mm e do outro lado eu tenho a minha 56mm. Então eu tenho elas a todo tempo comigo. Eu puxo a 16 para fazer o grande angular e eu puxo a 56 para fazer o meu plano detalhe. Tá, mas por que eu escolhi especificamente a 16mm e a 56mm para trabalhar? Porque eu prefiro trabalhar dessa forma, pessoal. Aqui eu tenho o poder do grande angular, ela é um 16mm no sensor cropado, então a gente ficaria próximo a um quadro de 24mm no full frame, e aqui a gente tem uma 56mm que me daria uma 84 mais ou menos, que é o telefoto. Eu gosto de trabalhar nas pontas, eu normalmente não vou tanto para a normalidade. Ou eu estou no grande angular captando o ambiente e mostrando para as pessoas o que está se passando, ou eu estou com a minha telefoto aqui pegando planos detalhes. Mas aqui é que está a jogada. Se eu quiser algo dentro mais da normalidade, eu posso pegar a minha 16mm e fazer um plano um pouco mais médio, que ela não vai ter tantas distorções assim do grande angular. Ainda mais no sensor crop a gente tem um quadro que a gente consegue sim fazer um plano médio. E aqui que na verdade fica a maravilha dessas lentes da Sigma. Na verdade elas fazem parte de um trio de lentes. A gente tem a 16mm, a gente tem a 30mm e a gente tem a 56mm, todas 1.4. Então o que estaria dentro da nossa normalidade ali pro APS-C seria a 30mm, que eu não tenho. Seria uma lente do kit que, se vocês quisessem, vocês poderiam adquirir. E a magia desse trio de lentes da Sigma é que elas são 1.4. Um projeto 16mm 1.4 com foco automático é uma coisa absurdamente incrível da gente ter. Ou seja, a nossa capacidade em baixa luz e a nossa possibilidade de desfocar o fundo, mesmo no grande angular, ela existe nesse projeto aqui. E, bom, a 56 a gente nem fala. Quando a gente está com uma telefoto e a gente está em 1.4, o desfoque é absurdo. Então, a nossa capacidade no evento de captar momentos em baixa luz se der algum problema e da gente fazer aquele famoso desfoque para, de repente, isolar o nosso sujeito do nosso fundo, que às vezes pode não estar tão bonito, é maravilhoso nesse projeto aqui. E agora a gente vai fazer um comparativo mais específico do que me fez largar a 18-35 e partir para duas lentes fixas 1.4. Primeira coisa, pessoal, a 18-35 é uma lente maravilhosa, ela é 1.8, ela também é uma lente clara, mas ela é pesada, ela é quase 1 kg de lente. Aqui a gente está falando de duas lentes leves e compactas. Tudo bem que eu estou carregando duas câmeras e a gente já vai chegar lá.
mas elas são lentes leves e compactas, ou seja, ela não me cansa o meu braço às vezes de eu estar num casamento 12 horas com uma câmera na mão. Então, assim fica mais tranquilo da gente trabalhar. Segundo ponto, são lentes relativamente baratas. A gente está falando aqui de duas lentes juntas aqui darem mais ou menos o preço de uma 18-35. Então, se a minha 18-35 arranhasse, quebrasse num evento, a gente estaria falando em substituir duas lentes dessa aqui com o preço de uma daquela lá. Então, se acontece alguma coisa com uma dessas lentes, principalmente quando a gente está falando de eventos, né, que essa guerrilha, a lente está mais suscetível a ter algum arranhão, alguma batida, alguma coisa, a gente tem aqui projetos mais baratos de serem substituídos. E aqui, pessoal, falando especificamente de trabalhar com duas câmeras. Por que eu trabalho com essas duas câmeras aqui? Primeira coisa, eu tenho uma câmera de backup no evento. Por exemplo, eu estava gravando com uma 18-35 e eu tenho o zoom na minha mão? Eu tenho, mas às vezes eu não tenho uma segunda câmera para deixar rodando no tripé. Aqui, por exemplo, eu estou gravando com as duas, estou com telefoto, estou com, na verdade, com a grande angular, estou com telefoto aqui, eu posso simplesmente pegar em algum momento, vai ter uma dança, vai ter alguma coisa, e uma coisa que eu faço muito, dança, valsa, coreografias, eu pego a minha 16mm, eu tiro da minha alça, eu plugo ela no tripé, eu deixo gravando esse plano aberto dessa coreografia e eu vou com a minha 56mm só pegando aquele plano detalhe, aqueles rostos, e na edição isso funciona de uma forma incrível. Ou seja, eu pego esse plano mais geral, eu jogo na minha timeline embaixo e eu vou fazendo e eu vou dando aquela salpicada daqueles planos detalhes, daqueles momentos que eu vou pegando. Então assim, ó, fica bem legal a dinâmica no vídeo de vocês. A gente consegue fazer o que eu estou fazendo aqui, por exemplo, agora. Vocês estão me vendo aqui no quadro de uma 35mm e aqui nesse quadrinho vocês estão me vendo mais ou menos numa 70mm. Ou seja, eu tenho esse plano detalhe aqui e eu tenho esse plano mais geral aqui com vocês. Ou seja, a gente tem a capacidade de fazer multicâmera quando a gente trabalha com essas duas lentes e duas câmeras. E um último ponto muito importante de trabalhar com duas câmeras e duas lentes, pessoal, é que a gente tem backups. Como assim? Por exemplo, assim, se eu estou gravando tudo com uma câmera, uma lente só, e eu opto por trabalhar só com uma lente zoom e uma câmera, eu tenho tudo numa câmera só. Vamos supor que dê algum pau no cartão, dê alguma coisa, pelo menos eu tenho metade dos arquivos salvos, porque mais ou menos dá ali uns 50%. Às vezes eu gravo mais 16, às vezes eu gravo mais 56. Depende muito do tipo de evento e do momento que a gente está gravando. Mas assim, se acontecer alguma coisa com algum cartão, eu tenho pelo menos o outro. Então dessa forma a gente consegue ali separar os nossos ângulos. E também, pessoal, na verdade tem mais um pontinho ainda, que é em relação à edição de vocês. Mas isso vocês podem fazer com a lente zoom, né? Que é, na hora da edição, se a gente tem as duas pontas, se a gente tem o grande angular e o telefoto, no caso da 18-35 a gente vai ter um grande angular e a gente vai entrar na normalidade, mas a gente pode fazer um plano detalhe porque ela tem uma capacidade de foco macro. É muito legal na edição vocês trabalharem com essa dinâmica. O que deixa um vídeo interessante? É essa chamada dinâmica do vídeo. E como é que é uma das formas da gente dar dinâmica para o nosso vídeo? É a gente mostrar take aberto, take médio, take fechado. Take aberto, take médio, take fechado. Ou take aberto, take fechado. Porque se a gente cortar de um grande angular para um close, vai para um plano médio, a gente contempla todos os ângulos. A gente consegue naquela cena enxergar aquilo de diversas óticas. Então o vídeo fica muito mais interessante se vocês gravarem dessa forma. E agora, pessoal, alguns pontinhos em relação a exclusivamente essas lentes aqui, o projeto da Sigma 1.4. Primeira coisa, pessoal, um projeto que chega ali em torno de R$2.000 cada lente para uma 16mm 1.4 e uma 56mm 1.4 é absurdamente barato a gente pagar isso num projeto com foco automático extremamente rápido que a Sigma nos oferece aqui. Então, primeiro ponto dessas lentes é que eu acho elas muito boa e com um preço muito acessível. Outra coisa, a nitidez dessas lentes são absurdas. Elas não fazem parte da Sigma Art, né, que por exemplo a 18-35 é uma Sigma Art, que é como se fosse a série L da Canon. São lentes de mais alto padrão, tem mais nitidez. Embora elas não sejam arte, eu digo que elas são lentes artes disfarçadas, né? Porque elas têm qualidade de lente arte da Sigma, elas só não têm o selo. Então a nitidez dos trabalhos que eu faço, tipo, é absurdo. E pessoal, uma coisa que 1.4 nos possibilita, que é aquele maravilhoso desfoque de fundo, se a gente combinar isso, eu vou trazer um vídeo futuramente com os nossos filtros
Pro Mist, vocês têm esse efeito aqui no vídeo de vocês, que é esse efeito mais de sonho, parece que a gente está sonhando, dá esse glow nos highlights. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal, me comentem aqui embaixo se vocês querem um vídeo sobre filtros Pro Mist e o que acontece com a nossa imagem, por que eu utilizo, quando eu não utilizo. Me comentem aqui embaixo se vocês quiserem ver um vídeo sobre isso aqui no canal. Mas se a gente juntar esse projeto aqui com filtros Pro Mist, vocês têm esse resultado que é maravilhoso. E pessoal, para quem está pensando em adquirir essas lentes, mas não tem um orçamento ainda para adquirir as duas, eu sempre recomendo assim, ó, começa com a 16, que é a única lente que tu vai precisar para fazer a maioria dos trabalhos. Tá fazendo trabalho de video marketing, de ensaios, tu consegue te virar bem só com uma 16. A 56 fica um pouquinho mais difícil de tu te virar só com ela, mas a 16 dá conta do recado muito bem. Então comecem com a 16, daí depois peguem o ângulo de plano detalhe, ou se vocês quiserem trabalhar só dentro da normalidade e do grande angular, vocês podem pegar a 30mm, que ela também tem uma possibilidade macro, vocês conseguem fazer também um plano detalhe com a 30mm. Aí fica aberto a escolha de vocês. E pessoal, uma coisa bem importante é que vocês estão vendo a qualidade que a gente consegue com essas lentes aqui. Isso tudo não é só o equipamento, também está na técnica. E é aí que a gente vai falar do nosso Videoflix. Então eu vou tirar aqui meus minutinhos para falar sobre o Videoflix, que ele, olha, ele está com uma oferta maravilhosa e lá dentro vocês vão aprender tudo que faz um bom vídeo. A gente está falando aqui de equipamento e o equipamento faz parte do vídeo. Claro que faz parte do vídeo. Equipamento é matemático. Tu tem um equipamento melhor, teu vídeo vai sair melhor. Mas a gente pode melhorar muito o nosso vídeo sem gastar nenhum real, que é com a técnica, que é saber trabalhar com luz, que é saber fazer esses trabalhos de luz com esse cenário. Por que eu tô de uma forma que está agradável aos olhos de vocês? Por que eu sou o centro aqui desse vídeo? Primeiro, eu estou posicionado no centro, eu tenho um padrão de luz aqui no fundo, onde ela vai levando até mim. Eu tenho uma luz aqui, que eu tenho, minha luz principal está vindo desse lado e a minha luz de preenchimento está vindo aqui um pouco desse lado, então a gente tem luz e a gente tem sombra. Vocês vão aprender tudo isso dentro do Videoflix, que está com uma oferta maravilhosa. É o primeiro link aqui na descrição. E pessoal, vou deixar aqui um presente para vocês, que é um curso completamente gratuito aqui dentro do nosso canal no YouTube, com certificação inclusive. Então é o segundo link aqui da descrição, é o nosso curso grátis de vídeo, onde vocês vão dar os primeiros passos dentro do vídeo comigo. Eu vou guiar vocês nesse primeiro processo de vocês, o link também está aqui na descrição. E é isso, meus queridos. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, se inscrevam aqui no canal e eu espero vocês para os próximos vídeos. É isso aí, um abraço, falou!